Hoje, entre o céu e a terra, nós vamos falar sobre um tema chamado finanças. Vamos conversar com a astróloga Leia Dornelas, com a consultora em Feng Shui, Flávia Ferreira. Como funciona aí na sua casa o tema finanças? Você é daquela pessoa que consegue guardar o seu dinheiro ou o dinheiro escorre rapidamente pelas mãos? Como é que funciona este planejamento com você? E nós vamos descobrir hoje se esse planejamento tem a ver com o seu mapa. Então, Leia, me conta, como que no mapa apresenta este tema finanças? Então, Flávia, a gente já conversou, né, no decorrer aí dos programas, cada área da vida tem um lugarzinho, né, que é uma casa dentro do mapa astrológico. Então, a pessoa às vezes pensa, né, que eu vou falar em relação ao signo. Então, as pessoas precisam entender que signo é um aspecto das suas 12 virtudes. Então, o seu sol é um signo, mas entra um signo na casa da materialização, na casa das finanças, do dinheiro, na verdade na casa do alto valor, né? Que é a casa 2, a casa de touro. Então, no decorrer, porque a gente fala que as casas é onde a sua vida transcorre. Então, hoje nós vamos ver qual é o aspecto que influencia o seu comportamento, a sua atitude, a sua forma de lidar com o alto merecimento, com o alto valor, que é a casa de touro. Leia, mas eu sempre acreditei que tinha influência sobre o signo, por exemplo, quem você falou, touro. Então, assim, na minha cabeça sempre teve essa concepção de que cada signo lida de forma diferente sobre esse aspecto de como guardar o dinheiro, porque a gente sempre fala que uma pessoa que é de Capricórnio é muito mão fechada, mão de vaca. Isso não tem a ver ou tem? Então, existe no signo, o que é o signo solar? O signo solar é o seu ser, a sua forma de quem você é. É onde o seu espírito, vamos dizer assim, onde a sua alma se manifesta com mais presença. Então, por exemplo, o meu sol está na casa de Libra, na casa 7. Então, eu tenho uma facilidade, né, de parcerias. Na verdade, o meu sol está ali porque o meu desafio são as parcerias, são as relações. O seu sol está onde? Ele está na casa 12. Na casa 12, na casa de peixes. Né? Então ali você tem uma facilidade, né? Uma intuição forte, você tem vamos dizer, nas questões relacionadas ao inconsciente, você tem muita presença. Então, são questões diferentes. É isso que as pessoas precisam entender, que essa coisa de horóscopo, que eu sou só um signo, não funciona, porque você tem as 12 virtudes. Na casa das finanças entra um signo, que é uma constelação, que é um tom do que você vem trabalhar naquela área da sua vida. Então, aquele signo que entra na casa 2 é o tom de como você lida ou, né, o desafio que você vem trabalhar, lapidar na questão de como você recebe e como você gasta, como você lida com o alto valor. Ah, entendi. Então, assim, por exemplo, vamos dar exemplo de mais um signo. Uma pessoa de câncer, por exemplo, falam que ela é uma pessoa muito família, né? É a mãezona. Então, se tem alguém de câncer no meio, ela vai ser considerada mãe. Mas aí, como que uma pessoa que tem isso forte nela, mãe, ela pode ganhar dinheiro sendo uma cuidadora? É desse sentido? Ou não tem nada a ver, né? Então, vou reforçar que cada área da vida a gente tem um tom. Não é a questão dela ser do signo de câncer que ela vai ganhar dinheiro como cuidadora. Isso seria, por exemplo, se câncer estivesse na área do trabalho ou se câncer estivesse na área da carreira, é diferente, entende? Então, para simplificar, eu vou falar um pouquinho dos elementos e aí eu pego vários signos para você ter uma noção de como que isso se manifesta na casa 2, Então, vamos. né? Então, por exemplo, se a gente pega os signos do elemento fogo, nós temos 3 signos do elemento fogo, que é Áries, Leão e Sagitário. Se um desses signos está, né, dá o tom, entra na casa 2, nessa área da sua vida, que é a área de finanças, de realizações materiais,
ele vai ter um comportamento mais fogo. Ou seja, e existem 3 tipos de fogo, porque Áries, Leão e Sagitário não agem da mesma forma, não sentem, não vibram na mesma frequência. Para ter um exemplo, o fogo de Áries é um fogo de início, porque Áries não é o guerreiro que inicia. Sim. Então o fogo de Áries, ele é uma faísca, é rápido, é como se eu pegasse um isqueiro, uma faísca de fogo. Então ele tem uma força de iniciação. Então são pessoas que, presta atenção, eu vou falar um aspecto, não é necessariamente isso que acontece, porque vai depender de planetas, vai depender de outras questões, mas só para você entender o signo em si. Então, se Áries entra na casa de Touro, na casa 2, a pessoa tem impulso para ganhar e para gastar. Até porque o planeta que está vinculado a Áries é Marte. Onde Marte estiver nesse mapa, ele vai dar um tom nas questões da finança. Por quê? Porque Áries está ali na casa 2. Ok? Mas vamos dizer que eu não tenho nenhum planeta na casa 2. Então, sim, onde Marte está vai influenciar muito. Agora, se eu tenho um outro planeta ali dando um tom, então eu tenho Áries e tenho Lua em Touro. Ó, Lua na casa 2, Lua em Áries. Uhum. Aí já muda a configuração. Aí talvez ele não vá ter tanta ênfase para gastar, né? Ele pode ganhar e gastar de uma forma diferente, porque ele recebe ali a regência da Lua. E aí eu tenho 2 elementos trabalhando, fogo e água, então isso depende. Mas o fogo de Leão, vamos dizer que é Leão que está ali na casa 2. Leão é brasa. Brasa sustenta mais o fogo do que o isqueiro, do que a faísca. Uhum. A faísca liga, acende. Então, às vezes, a pessoa não tem muita constância na forma, né, na manutenção de como ela lida com a finança, e Leão já pode sustentar mais a forma como lida com a finança, porque o Leão vai pensar mais na família, provavelmente, porque nos filhos ali, né? Dependendo, de novo, do planeta que rege aquela casa, né? Eu tenho o signo que entra e tenho o planeta. E Sagitário já é um fogo de labareda, né? Porque Sagitário expande. Então, pra gente ter uma noção de como que é o tom dessa vibração. Então, um é faísca, outro é brasa, outro é labareda. Como se fosse a chama, né? Começo, meio e fim. A labareda, ela expande, não é? Uhum. Então, a forma de lidar com o dinheiro Sagitário pode ser expansiva. Ou seja, ele pode gastar muito. De novo, depende do que o planeta que entra regendo aquele signo dentro da casa. Certo. Água. Vamos dizer que seja um planeta de água que está ali. Então nós temos Câncer, nós temos Escorpião e nós temos Peixe. 3 frequências. Uhum. Câncer, vamos dizer que é uma água que brota, né? Câncer se você for pegar uma fonte, É o início. é um início, né? Porque ela é a água que inicia, né? A água de Escorpião, a gente pode dizer que é uma água de pântano, onde você não consegue ver o fundo. Então, o Câncer, ele traz uma energia na casa que é uma fonte de prover, de gerar. O Escorpião, de guardar. E o Peixe, de dissolução. A água de peixe, a gente pode pensar no mar, numa maré. Você pode dissolver ou fluir. Porque imagina a expansão de um mar. Então há uma fluidez de maré que vai e vem. Então essa energia, ela está impregnada na casa das finanças. Então, mas, por exemplo, eu entendi a de fogo, você deixou bem assim, detalhado. Na de água, o Câncer tem tendência de iniciativa. De gerar. De gerar, né? Porque De produzir. Câncer gera.
Câncer é mãe, né? Ah, sim. Então Multiplica, é gerador, assim. né? É uma fonte dali. Imagina o Rio São Francisco. Se você for pegar de onde começa a água, parece que é uma água pouquinha, né? Pequenininha, a fontezinha assim. E de repente ele vira aquilo. Aquele marzão, aquele riozão, né? Porque é uma geração, ele gera, né? E o escorpião, então, a tendência dele, porque a gente fala tendência porque tem vários outros aspectos. Isso. Então a tendência dele é mais guardar, porque não sabe como que vai, tipo assim, posso dizer que talvez ele tenha um medo do futuro, então ele tenta guardar? Depende de novo dos aspectos, não sei se ele tem medo. Mas isso, mas assim, é só uma tendência, porque tem tendência de guardar. Então, um é de gerar, outro é de guardar e outro é de fluir. O outro fluir é tipo assim, mais gastar. Ele distribui, peixe distribui, né? O mar, ele abarca muita coisa, muita vida, não é? Uhum. Então o peixe, ele tem a tendência a distribuir. Então, vamos dizer, ele pode pegar o dinheiro, lidar com o dinheiro, ele não quer dizer que ele não vá ser próspero. Vamos dizer, eu sou peixe e eu tenho essa água como a minha fonte de renda. Então eu posso pegar essa água, colocar em várias garrafas e vender. Estou distribuindo. Entende? Mas todos os signos, como a gente sabe, pode estar lidando com a finança na sua vibração positiva ou negativa. Então, se eu estou vibrando no positivo, eu vou usar a minha tendência mais positiva na forma de, por exemplo, câncer. Ele pode pegar uma situação e criar mecanismos de multiplicação, certo? Mas como é que é o tom psicológico desses signos? O signo que é do elemento fogo, a forma dele usar o dinheiro é uma forma vinculada ao seu ego. Como assim? Áries vai gastar dinheiro para, na verdade, o fogo, ele vai usar o dinheiro no nível de reconhecimento. E a água, ela vai usar o dinheiro, lidar com o dinheiro no âmbito de ser amado. Entendi. Então, Áries pode usar aquele recurso na sua forma positiva, né, para iniciar coisas. E às vezes ele é muito impulsivo e ele sempre vai buscar esse recurso para ser reconhecido pelos seus. Entendi. Só para deixar gravado, porque agora está gravado, que eu não estou gastando, estou distribuindo. Agora a gente vai falar sobre o próximo aspecto, né? Do ar. Então, aí vamos então completar os elementos. Ar, nós temos 3 signos de ar, né? Que é o signo de Gêmeos, o signo de Libra e o signo de Aquário. Ar é movimento. Então as pessoas que têm signos do elemento ar na casa 2 são pessoas que movimentam o dinheiro, movimentam o recurso, movimentam a finança, né? Então, como é que Gêmeos ganha dinheiro? Através da conversa, através andando, né? Se mexendo. Então, não necessariamente ele tem que ser vendedor, mas ele vai buscar carreiras, vai buscar meios de ganhar o dinheiro através da comunicação. Libra é através das parcerias e Aquário através da intuição, através de formas, pode ser em rede, pode ser inovadora, questões de inovação. Então, mas todos os signos, né, todos os elementos que entram ali na casa da finança, ele tem uma característica específica e isso vai ser moldado a partir das suas conexões.
Então, a gente não tem nada puro, só isso ou só aquilo. Mas é a tendência dele a fazer isso. Então, a tendência dos elementos de ar é o movimento. E o de terra? O de terra é materialização, é legado, né? Então, a parte do ar, ela tem a ver muito mais com o intelecto. As pessoas do ar, elas se manifestam na casa 2, igual fogo, reconhecimento, estou falando agora do aspecto psicológico, né? Água, para ser amado, o ar, ele busca a admiração, né? O respeito através das suas ideias. Ele quer ser visto através, né? Ser reconhecido pela sua genialidade. Okay? Então ele vai tentar, né, mostrar que ele tem razão, porque ele é sábio. É esse reconhecimento de sabedoria, de genialidade, né, que o inspira, vamos dizer assim. Né? E as pessoas de touro, de Capricórnio ou Virgem, que são do elemento de terra, elas vão buscar o quê? Legado, construção, materialização, porque são os signos que vêm realmente criar na matéria, mas de forma diferente também. O touro, ele é a pedra, a rocha. Então ele vai sempre buscar, né, a forma de touro lidar com as finanças é firme, com segurança. Na verdade, todos os três buscam segurança, mas cada um de um jeito. A terra de touro é uma terra firme. A terra de virgem é uma terra mais de plantar, de moldar, né? Mais flexível, vamos dizer assim. E a terra de Capricórnio é montanha. Ou seja, Capricórnio usa o dinheiro, usa a forma dele lidar estratégica, né? Ele vai subir a montanha. É mais difícil, podemos falar assim? Não necessariamente mais difícil, mas ele vai buscar o topo. Então, se você pegar a casa 2 com a casa 10, que é a casa de carreira, com a casa 6, que é a casa do trabalho, você vê ali muito forte, né? Se a pessoa tem isso muito forte no seu mapa, ela tem muito específico o que ela veio fazer e como ela lida com aquilo, né? Então, se eu tenho touro dentro da minha casa 2, a forma de eu ganhar dinheiro, a forma de eu lidar com o dinheiro, ela tem que gerar legado. São signos que buscam o sensorial. Então, eu preciso materializar. O virgem gosta de contabilizar, né? Então, o virgem lida com finanças com planilhas. O touro lida com finanças com materialização. Ele precisa do dinheiro na mão ou do bem tangível. Capricórnio também precisa do tangível. E eles lidam com a finança para deixarem legados. Eles querem ser reconhecidos como quem deixou um legado. Né? Então, isso dá um tom, a forma como a pessoa vai lidar com o dinheiro. Uma pessoa em touro, de uma forma negativa, vamos dizer, ela pode ser muito acumuladora, né? Tem o dinheiro, mas não usa. Sendo que a pessoa de terra, né, que está ali, ela gosta de usar o dinheiro para o seu prazer, né? Se touro gosta de usar o dinheiro para o prazer. Então, ele pode, às vezes, ser pão duro, como diz você, com o outro, mas consigo ele ser mais flexível, se ele está nessa pegada mais negativa. Entendi. Então, deixa eu te fazer outra pergunta. Olha,
Vamos fazer uma correlação. Para o Feng Shui, eu não consigo observar como a pessoa ganha o dinheiro, mas eu consigo identificar qual que é a energia que ela perde o dinheiro. Então, dentro da casa, da construção, tem a possibilidade de eu entender se ela vai perder dinheiro, porque sempre tem alguém ali que vai buscar, ela vai ser roubada de uma forma, ou então ela vai perder, por exemplo, a gente perde o dinheiro porque a gente tem um foco na família. E a família vai ser sempre o motivo de não ter dinheiro. Porque é um adoecimento, é alguma outra coisa, é sempre algum imprevisto. Então é assim que ela perde o dinheiro. Eu consigo identificar isso dentro da casa. Eu consigo identificar se de repente, no atual momento dela, porque o espaço, a vibração, ela se movimenta. Não é algo que vai ser para o resto da vida. Ela tem um movimento. Então eu consigo identificar dentro da casa se de repente ela perde dinheiro na prosperidade. É como se, por exemplo, um banheiro no campo da prosperidade vai levar embora aquela prosperidade dela todas as vezes. É como se ela não tivesse, trabalhasse, mas tchau dinheiro, fosse muito rápido embora. Ou então um banheiro na área do sucesso, ela teria baixa autoestima. Então essa percepção de não ter o ego, que seria, por exemplo, no caso, no seu mapa, uma parte negativa, dela não enxergar o merecimento ou o valor que ela tem, tá lá entendido no mapa, dentro da residência dela, pelo aspecto do banheiro. Então, assim, tem vários outros aspectos, né? Fogão na área errada, etc. Então, dentro do Feng Shui, eu consigo identificar essa possibilidade da pessoa perder e como é perder o dinheiro. Se é família, se é a forma de se ver, se é o trabalho, como que... Dentro do mapa, você até agora está falando como que a pessoa ganha, mas também tem a possibilidade de enxergar como ela perde. Claro, porque a gente falou do aspecto, né, genérico de signo. Mas conforme for as correlações do que tem na casa e as correlações que elas fazem, que todo mundo já entendeu isso, né? Que a gente correlaciona. Então, a gente falou de uma forma genérica como os elementos se comportam, né? E dão o tom daquele signo na casa. Mas, se a pessoa tem uma dificuldade com o seu ego, né? A forma que você falou bem, se ela tem uma baixa autoestima, ou ela pode usar o dinheiro para compensar a baixa autoestima e por isso ela gasta muito, né? Então, se Áries está ali e ele tem uma baixa autoestima, ele pode usar a energia de Marte ali para gastar, para compensar, né? Ou a falta de reconhecimento, ou a falta de amor próprio. Da mesma forma, Leão, que gosta muito, que cuida muito da família. Leão sempre lida com o dinheiro pensando, né, em proteção e tudo mais. Né, gosta de controlar ali os filhos, né? Sai controlando todo mundo, né? E de uma forma... ele pode gastar muito consigo mesmo, com a beleza, a autoestima, né? Com a vaidade, porque ele precisa, né, ser reconhecido pelo seu poder. Porque fogo tem a ver com poder, né? Poder do próprio ego. Sagitário, descontrolado, vamos dizer assim, ele pode perder tudo em jogos, né, em vícios. Então, conforme a composição, é isso que as pessoas precisam entender. A gente não fala que alguém é assim ou assado a partir só de um elemento, só do signo, ou porque tem o planeta que vai reger o signo que está ali naquela área, e tem as correlações. Casa 2 se correlaciona com a casa do trabalho, a forma como você gera o recurso, e isso está lá na casa 6. Com os desafios ocultos que você tem, né? Casa 2 e casa 8,
que é a casa de Escorpião, que é a casa do pântano, né? Das emoções ocultas no seu psique, que vai te levar a ter uma questão mais positiva ou negativa, dependendo dos aspectos que se fazem com os planetas que estão nessa casa, se são aspectos positivos ou se são aspectos desafiadores. Certo. A casa 10, que é a casa da carreira em si, da reputação, né, de como porque você pode ter uma profissão e ter uma carreira diferente da sua profissão. Então, o que você banca, o que você ganha e como que você investe. E a casa 12, casa 2 e casa 12, que é o que você acredita. Então tem muitos aspectos correlacionados. E tem outra coisa, a pessoa tem facilidade de ganhar dinheiro, mas ela não busca um desenvolvimento de conhecimento. Então eu quero ser dono de um negócio, mas eu não sei nada de administração, eu não sei nada de finanças. Então, provavelmente você vai estar com os burros na água, por melhores que sejam os aspectos do seu mapa. Porque o conhecimento, ele é vital para que você tenha sucesso. Não só nas finanças, mas em todas as áreas da sua vida. A autoestima, se eu sou alguém que não tenho segurança em quem eu sou, provavelmente eu vou ter dificuldade de cobrar. Se eu sou uma pessoa que sou muito perfeccionista, acho que nunca está bom o suficiente, isso é insegurança. Então, se eu não acho que está bom o suficiente, eu não vou ter condições de cobrar. Eu vou achar que aquilo está caro, porque não ficou tão bom. Então, eu tenho que cobrar mais barato. Faz muito sentido. É da mesma forma que a gente enxerga quando abre a porta da casa. Diz muito respeito como você enxerga a sua vida, porque a porta principal é aonde que você vê o mundo interno. Então, se você abre a porta da sua casa e enxerga, por exemplo, que você falou, né, perder dinheiro com jogos, a primeira coisa que tem ali é, vamos supor, uma mesa de sinuca, ou então uma sala de jogos. É aonde que você vai se concentrar. Se a primeira coisa que você vê quando abre a porta da sua casa é uma mesa de trabalho, ou então, por exemplo, a cozinha, todo tem um processo, principalmente se for fogão. Abre a porta da casa e já tem um fogão ali. Já tem fogão, causa duas possibilidades. A pessoa vai te visitar só para comer, e também tem a possibilidade de você atrair muitas pessoas na sua vida que vai ter inveja de você. Porque o fogão é a parte financeira. Então ela vai enxergar você como uma pessoa maravilhosa, grandiosa e calma. Você pode ser tudo isso, né? Mas vai atrair muitos olhares invejosos. Então, o mapa, a energia conta. Só que a gente consegue fazer a transformação no Feng Shui da casa e da energia que chega até você. A gente consegue transformar com alguns elementos de cura ou até mesmo com a mudança de layout. Agora no mapa, para a gente só finalizar agora, eu já entendi que eu tenho uma tendência a algo e como eu ganho dinheiro e também como eu perco dinheiro. Tudo é tendências. Sim. No meio do caminho, como que eu faço para eu poder equilibrar? Esse é o grande salto quântico, vamos dizer assim. Quando você tem consciência dos seus processos, das suas tendências e dos seus desafios. Por quê? O que são os desafios? Os hábitos que eu trago, arraigados no meu inconsciente e para onde eu estou indo. O que eu vim realizar, né, nesse contexto, qual é o meu propósito de vida. Quando eu entendo isso, eu tenho como minimizar o que eu sou nos meus hábitos, o que me leva à perdição,